Fala, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um Papeando a Palavra, o primeiro Papeando a Palavra desse ano de 2021. Hoje com a presença ilustre de um professor do seminário, uma pessoa que Cristo me deu de presente, como várias outras, que me ensinou muito. Se hoje eu sei um pouco sobre pregação, eu devo muito a esse convidado, meu amigo Cláudio Quaresma, que me ensinou as técnicas, os macetes, questão de hermenêutica, homilética, mas é claro que a dependência e o esclarecimento sempre vem do Espírito Santo, mas também a gente não pode negar o papel que a pessoa, o ser humano tem na vida da gente. Uma referência para mim na área da teologia, outra referência também na área de história. Eu vejo, a gente já conversou bastante no seminário, quando ele me deu aula sobre história, a minha paixão por história, aquela coisa de eu querer ser professor de história. Ele é um professor de história também. Então, mas ele vai se apresentar melhor para vocês. Mas antes de passar a palavra para o meu amigo, não esquece, se inscreva aqui no canal, ative o sino, compartilhe essa mensagem com a galera, com seus amigos, com a sua igreja. Vamos ajudar esse projeto a crescer, para a gente poder propagar o evangelho de uma forma mais leve, mais descontraída, contudo, com toda a seriedade que o evangelho pede para ser propagado. Então, pastor Cláudio, o senhor se apresenta para a galera aí, conta um pouco da sua vida, quem o senhor é. Ok, Rafael. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você, tá bom? Te agradecer pela sua generosidade nas palavras, né? Para mim é uma alegria poder participar desse momento aqui com você, com as pessoas que te acompanham aqui no canal. Excelente trabalho que você tem realizado, parabéns, Deus continue te abençoando. E conforme você disse, eu sou professor, né? Professor no Seminário Teológico Nazareno do Brasil, né? Trabalhamos juntos, né? Com algumas disciplinas. Eu sou professor também no seminário, eu trabalhei com várias matérias, várias disciplinas, mas especialmente aquelas que você fez menção, homilética, hermenêutica, né? E eu sou professor também de História, Sociologia e Educação Religiosa, além de trabalhar no seminário Nazareno, aqui de Nilópolis, né, o qual eu tenho muito prazer e satisfação de fazer parte ali desse seminário. Eu também sou muito feliz como professor do ensino médio em Itaguaí, né? Colégio Estadual Sandra Roldán Barbosa, e trabalhando também na Universidade Presbiteriana Mackenzie, também na área da História da Educação, né? Então, a minha vida, para além da igreja, está atualmente voltada para a área da docência, né? Ministrando aula, trabalhando com os alunos, que é a minha satisfação, meu grande prazer, né? Não à toa até, não querendo assim mudar de assunto aqui no início, querendo logo que acabe isso tudo, essa fase que nós estamos passando, para entrar na sala de aula, né? E voltar a encarar os 40 alunos que eu encarava até 2019, porque essa interação, essa troca que ocorre, né? Ela é muito importante no seminário também, e tudo mais. Então, eu sou casado, né, com o amor da minha vida, que é a Usana Maria, né? Tenho 2 filhas, a Anne Beatriz e a Maria Luísa, né? E sou presbítero na Igreja Presbiteriana de Olinda, né? A Igreja Presbiteriana de Olinda é da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá bom? Também o meu abraço, o meu carinho para o reverendo Lamartine, né? Que é o pastor efetivo da nossa igreja. Amém. O senhor, se mantendo um protocolo, né, que eu sempre trabalho junto com os convidados aqui do canal, que é o único também, não tem mais outro além desse. Conta pra gente aí como foi a experiência de conversão do senhor, como o senhor veio para o evangelho, né, assim, deixando claro para o pessoal do canal, galera que está nos assistindo agora,
O presbítero Cláudio, ele é presbiteriano, assim como um amigo que eu chamei anteriormente, chamado Tiago Rabelo, que também é da Igreja Presbiteriana do Cabral, meu amigo que me ajuda desde o começo da minha conversão, né? E para mostrar para vocês, mais uma vez, porque só a nível de esclarecimento, pastor, presbítero, eu chamo de pastor por Fica à questão vontade, secundária, né? pode ficar à vontade. Tranquilo. Eu teve gente que falou, mas como é que uma pessoa que é da Nazareno, né, de uma linha teológica relacionada à salvação específica, consegue dialogar bem com alguém que é de uma linha diferente, arminiano e calvinista, né? Chegaram a mandar mensagem nas redes sociais perguntando como é que isso funciona. E aqui, mais uma vez, deixando claro para vocês que isso é completamente normal. Ainda que uma visão ou outra, em algum ponto, venha a ser diferente, mas o que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Então, por isso que a gente consegue trocar ideia, por isso que a gente consegue conversar, respeitando o posicionamento do outro acima de tudo. Né? Que acho que lá, quando a gente chegar lá naquele grande dia lá no céu, quem perguntar, Calvino ou Armínio? Vai passar vergonha, que com certeza ele vai responder, sou eu, o Cristo. É isso. Então, é completamente Exatamente. diferente. Mas conta pra Então, gente aí, como é que o senhor certo. veio para Jesus? Tá. E talvez as pessoas não saibam, Rafael, já vou responder a sua pergunta, mas entre o arminianismo e o calvinismo existem muito mais coisas em comum, né, do que questões distintas, né, que aí estabelecem, digamos assim, no bom sentido da palavra, algum tipo de antagonismo, de diferença, né? As duas tradições são tradições que têm muita coisa em comum e depois, se você desejar, a gente pode até deixar isso mais claro. Bom, a minha conversão ocorreu, né, no ano de 1998, quando eu estava fazendo o ensino médio, né, numa escola em Campo Grande, e ali eu conheci a minha namorada, que é a minha esposa, né? E ela me apresentou para uns colegas, para uns conhecidos que ela tinha. Nós não éramos cristãos, não frequentávamos igreja, né? E ela tinha esses colegas que faziam um trabalho evangelístico na escola, no horário do intervalo. E ela me apresentou, e ela começou a ir, e num primeiro momento eu não ia, né? Eu não acompanhava. Mas chegou uma hora que eu achei que eu deveria acompanhá-la, né? Nós estávamos namorando, e não achava legal deixá-la sozinha na hora do intervalo para ficar com os colegas e tudo mais. E aí eu comecei a participar desses encontros na escola, no intervalo. E aí eu gostei muito. A primeira coisa, eu já até comentei com você, né? Foi uma certa informalidade, jovialidade que havia, né, naqueles jovens, sabe? Então, a primeira coisa, que a gente acha que ser cristão é negar a vida, né? É um outro assunto que depois a gente podia conversar um pouco, né? Muito pelo contrário, ser cristão é afirmar a vida, né? Ser cristão é conceber o melhor da vida, né? Já se preparando para a eternidade, né? Bom, e aí eu comecei a participar e eu vi que a fé cristã não era essa coisa que às vezes a gente tem a impressão que as pessoas acham de negação, você não pode se divertir, não pode rir, uma coisa meio engessada, sabe? Né? E eu vi aqueles jovens rindo, que brincavam, mas tementes a Deus, fazendo a obra de Deus e pregando o evangelho. Tá? E aí, desde a primeira vez que eu passei a frequentar esse encontro, eu não deixei mais de frequentá-lo, né? Até o meu último dia do ensino médio, naquela escola. E foi ali, depois desse impacto inicial, através do testemunho que aqueles jovens me davam, através da vida deles, né? Tem até uma fala de São Francisco de Assis, né? Que ele diz assim: pregue o evangelho a todo tempo. Se for necessário,
com palavras. Eu falo mais ou menos assim, né? Quer dizer, depois desse impacto que eles me deram, o testemunho de vida deles, né, do comportamento deles, eu recebi o Evangelho e, em um determinado momento, que eu não sei qual é a data, eu não marquei a data, eu acredito que tenha sido em torno de outubro, né, setembro, outubro de 1998, eu tomei uma decisão de receber a Cristo no meu coração como Senhor e Salvador, né? E depois disso, ainda algum tempo, nós ficamos apenas ali aprendendo a palavra com esses irmãos e depois nós escolhemos uma igreja para frequentar durante algum tempo. A princípio, nós iniciamos na igreja Maranata, em Campo Grande, que era, inclusive, próximo à escola. Tá? Ficamos ali um período muito curto. Depois nós passamos a frequentar e nos tornamos membros da Igreja Evangélica Congregacional no Parque São Francisco, que fica no quilômetro 32, que foi um bairro que moramos pouco mais de 10 anos ali, um bairro de Nova Iguaçu, divisa com Campo Grande, inclusive, e por 10 anos servimos ali naquela igreja, até que viemos morar em Nilópolis, né? E passamos, então, no ano de 2011, para a Igreja Presbiteriana de Olinda, né? E, inclusive, chegando aqui em Nilópolis, já em torno de 2011 mesmo, finalzinho de 2010, início de 2011, é que eu venho conhecer a Igreja do Nazareno, né? De forma mais próxima, de forma com mais afinidade, e aí, inclusive, tendo um acesso ao seminário. Entendi. Então, esse processo de conversão foi assim, né? Engraçado, Rafael, que a minha esposa tomou o primeiro passo, né? Ela tomou o primeiro passo, mas me deixou muito à vontade. Uhum. Na verdade, quando eu tomei a decisão, eu nem sabia que ela já havia tomado, né? Foi muito próximo, mas não houve essa, não tomei conhecimento, né? Mas ela já havia feito uma decisão e foi muito sábia em me deixar à vontade para que eu tivesse também a minha experiência, né? E foi uma experiência muito feliz aquela ali naquela escola. Eu vejo algo muito importante nisso que o senhor falou sobre a sua experiência de conversão, que é sobre a questão daquela pressão que muitas pessoas querem colocar na outra, sobre a questão de você tem que ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para Cristo. E a gente sabe que isso é uma verdade, que isso é extremamente necessário na vida do ser humano. Mas eu vejo que a forma ela pode ser um pouco mais tranquila. Nada aquela Sim. coisa por obrigação, porque eu vejo muita gente que entra para o meio evangélico, que começa a fazer as coisas muito na base da obrigação, e que quando eu vou ver, quando eu vou trocar uma ideia e saber, pô, como é que foi a tua experiência de conversão, cara, que não sei o que e tal, aí a pessoa já fala que foi algo muito ali, muito imposto, não, tem que ser assim, e sem uma liberdade que o próprio evangelho nos dá. Então, assim, pô, eu achei muito, fica de exemplo aí para a galera que tá assistindo, cara, a gente não converte ninguém a Cristo. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, que ele nos usa segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Então, cada um tem um processo diferente, cada um tem um tempo diferente, e é isso que eu acho o mais bonito dentro da questão do evangelho, da questão da transformação, e é bem importante enfatizar essa questão, porque, cara, eu tive um processo, o senhor teve um, quem está assistindo teve outro, a gente não pode padronizar, achar que todo mundo tem que ser igual a gente. Exatamente. E ele vai usar as formas que ele quer usar. Ele usou, no caso da vida do senhor, essa reunião, né, Na na escola. escola, para o senhor poder ouvir a palavra e tudo mais. A minha questão ela já foi muito diferente. Eu via na rua, passando na porta de igreja, senhorinha do coque me dando panfleto. Até hoje eu tenho terror quando eu vejo a senhorinha do coque pequenininho, tão magrinha.
já tremo na base. Falei, Deus vai falar alguma coisa. E dificilmente eu erro Aham. nessa questão. Sempre vem algum rolo, né? Como nossos irmãos pentecostais chamam, né? A gente vê quando vem um rolo aí, desenrola um rolo ali na hora e fica aquela coisa que eu acho, poxa, e eu acho bonito, né? Tem gente que não gosta, mas o cuidado de Deus na nossa vida, E uma independente de coisa interessante, tradição. ô Rafael, assim, Pode falar. desculpa, acabei te interrompendo. Uma coisa interessante, o Rafael, é que essa escola, o dono da escola, ele era espírita, né? E Uhum. mesmo assim ele cedia para nós uma sala, né, para fazermos essas reuniões. E houve um tempo em que ele passou a ceder a sala de vídeo da escola, para que as reuniões pudessem acontecer, né? Então, quer dizer, é muito interessante como que Deus, né, direciona e faz a obra dele, e através das pessoas, assim, é, por mais que as pessoas sejam diferentes de nós, né, a generosidade, a empatia está presente, e o dono da escola, que eu não me lembro o nome, foi uma pessoa muito generosa em abrir um espaço dentro da escola dele, mesmo para pessoas que de um credo diferente do dele, pudessem fazer um trabalho ali, que era um trabalho importante no meio dos jovens, né, que estudavam ali, oferecendo, inclusive, a sua melhor sala de aula, a melhor sala, né, que seria a de vídeo, a posterior. Então, quer dizer, Deus faz a obra dele no tempo que ele quer, no lugar que ele quer, e da maneira que ele deseja, né? Sim. Por isso que é muito interessante o que você falou, nós não podemos querer estabelecer padrões, né? Nós sabemos que é a pregação do evangelho, né? Para além disso, cada um vai ter a sua caminhada, a sua experiência, o seu encontro, né, com Deus, por meio de Verdade. Jesus. E o Deus que nós servimos, ele não se encaixa dentro da nossa caixinha de regras, né? E isso que é o mais incrível e interessante. E bobos somos nós quando queremos travar o Deus eterno, o todo-poderoso, dentro daquilo que a gente acha que é o correto, que é assim, que funciona. Deus só trabalha desse jeito, Deus só trabalha dessa forma. Tem que ser o louvor específico, se não for o louvor específico, Deus não trabalha. Exatamente. Tem gente que, infelizmente, tem esse Essa pensamento, né? visão, né? E assim, você que está aí assistindo a gente, que é novo convertido, que já tem um tempo de caminhada, e ainda tem essa visão na sua mente, bem fortalecida, né? De que Deus trabalha dentro dos nossos padrões, com todo amor, com todo carinho. Ele não trabalha no padrão que eu e você estabeleceu. Ele trabalha no padrão dele. E o padrão dele está nas Escrituras. Ele, por exemplo, ele chama pescador para largar tudo e o seguir. Assim como lá na frente ele chama um cara estudado, um top do judaísmo, para largar tudo e segui-lo também. Chama grego, chama bárbaro, chama cita, chama Exatamente. tudo para poder seguir aí. E a Há galera momentos, abandona, né? Abre mão da sua vida, abre mão das suas convicções e segue as convicções dele, e segue a vida do Cristo. E essa parte que me faz, assim, sinceramente, olhar para o Evangelho a cada dia e entender que, com toda a dificuldade que a gente vive nesse mundo, para mim, vale muito a pena dizer o sim a Cristo todo santo dia. Vale muito a pena falar para ele, sim, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Sim, eu estou aqui para seguir a vida segundo aquilo que o Senhor tem de propósito para mim. E ciente que o que ele tem vai ser infinitamente maior e melhor do que aquilo que eu mesmo tenho para mim. Então, isso é incrível demais. E o senhor falou dessa questão da, do diretor da escola, né, que ele era de um outro segmento religioso e tudo mais. E pegando esse gancho, né, e aí, como eu falei para o senhor antes da gente começar a gravar, como é que um assunto ele vai puxando o outro, a gente, eu observei há um tempo atrás algumas manifestações na internet de pessoas indo quebrar terreiros de umbanda, de candomblé, né, pessoas da igreja,
que tacou pedra numa garota, né? Aqui eu não vou citar o nome da instituição que, na época, falaram que a pessoa congregava nessa denominação e tudo mais. E eu vejo nessas atitudes um radicalismo, uma coisa bem perigosa, né? Que a gente começa a criar os partidos dentro da própria nação ou dentro da própria igreja e tudo mais, né? E se esquecendo de que a Bíblia nos ordena a amar o próximo. O interessante é que Jesus Cristo ele não fala, se você puder, ama o próximo. Tipo, faz esse favor. Não, tem que amar. É diferente, é uma ordem, é um mandamento. Então, para o Senhor, né, é essa situação que a gente vive, né? Tanto nessa questão da guerra, né, do evangélico com outro segmento, com o católico, com o bandista, com a pessoa do candomblé e tudo mais. E na nossa sociedade, esses extremos, essa polarização, assim como a gente estava conversando logo no começo, antes de começar a gravar, para o Senhor, essa questão da polarização no meio da nossa sociedade, ela tem trazido malefícios para a igreja do Senhor? Ô, Rafael, esse comportamento de quebrar, né, símbolos religiosos, né, de outros grupos que têm uma religião diferente da nossa, a primeira coisa que nós devemos deixar bem claro aqui, até para aqueles que nos acompanham, que isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Isso nada tem a ver com Cristo, nem com aquilo que a gente entende biblicamente no sentido de ser cristão. Tá? É uma violência você profanar um símbolo religioso de uma outra vertente religiosa. Né? É uma questão até de empatia, até de amor próprio. Aquilo que você não deseja que se faça com você, né? É que você vai ser a favor que se faça isso com o outro. E é muito louco isso, né? A gente está num tempo de loucuras, né? Como que alguém pode achar, né, que Deus se agrada de você chegar e profanar, destruir, né, o templo religioso, um símbolo religioso de uma outra vertente religiosa, né? Quer dizer, isso não faz sentido, isso não encontra nenhuma base naquilo que Jesus ensinou e viveu. Então, o primeiro ponto é esse. As pessoas que fazem isso estão totalmente desconectadas do Evangelho. Né? É o mesmo que uma pessoa chegar na nossa frente e rasgar a Bíblia na nossa frente. Né? Como que você se sentiria se alguém fizesse isso? Verdade. Portanto, não faz sentido uma postura ela não encontra base nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. A primeira coisa importante deixar claro é essa. Segundo, que nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade que qualquer expressão religiosa, né, dentro da lei, das conformidades da lei, ela é legítima, né, e aceitável. Né? Nós vivemos num Estado laico. Lembrando que o Estado laico ele é também uma conquista do protestantismo, né? Porque já houve tempo dos protestantes perseguidos, né? Então, essa contradição ela é muito estranha. Né? Hoje, aqueles que já foram perseguidos hoje perseguem, e é necessário refletir e pensar um pouco sobre isso. Não só o protestantismo vindo dos Estados Unidos, como o próprio protestantismo brasileiro lutou muito, né, para que o Estado brasileiro fosse laico. Né? Poderíamos citar aqui Robert Reid Calley, né, escocês, né, que fundou aqui no Brasil a Igreja Evangélica Congregacional, o Simonton, né, Ashburn Green Simonton, missionário presbiteriano, pastor presbiteriano que fundou a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Todos eles viveram num tempo, evangelizaram num tempo, atuaram, inclusive, socialmente falando, né, tentando diminuir as mazelas sociais do tempo deles, ao qual eles estavam inseridos aqui no Brasil,
ali no finalzinho do segundo reinado, com Dom Pedro II, todos eles viveram num contexto caracterizado pela tolerância religiosa, né? Pela tolerância, não liberdade religiosa. Não poderia, as igrejas nesse período não poderiam ter aparência de igreja, por exemplo, para você ter uma ideia. E eles se juntaram com outros grupos de outras confissões religiosas e filosóficas, né? Formando o grupo acatólico, né? Protestantes, maçons e outros grupos se uniram a propor ali uma mudança nesse sentido, né? Uma mudança no sentido de tornar o Estado laico, onde você pudesse ter uma liberdade religiosa. E eu fiz menção de que a igreja não poderia ter aparência, né, de igreja. Não só isso, um casamento não era reconhecido pelo Estado, feito entre os protestantes, né? Uma certidão de nascimento. Quer dizer, ser um cidadão brasileiro naquele período estava intimamente ligado em ser um fiel da Igreja Católica. E os protestantes lutaram, né, contra isso, né, no campo das ideias, no campo da política, que é o espaço, né, apropriado para isso, no campo da pregação do Evangelho, influenciando a cultura, né, porque essas transformações ocorrem também, Rafael, a partir de uma mudança na cultura, quando você começa a inserir, né, um novo pensamento religioso dentro da cultura brasileira. Então, o Estado laico é uma conquista dos protestantes, inclusive aqui no Brasil. E o que é um Estado laico? O Estado laico não é um Estado teocrático, não é um Estado religioso e nem é um Estado ateu. Não é isso? Um Estado laico é um Estado leigo nas questões religiosas, ou seja, ele não se mete nas questões religiosas, ele não interfere nas questões religiosas, a não ser que elas ultrapassem, né, o âmbito da lei. Né, Tem um limite, né? Exatamente, claro. Eu não posso roubar alguém, né, em nome de uma religião, ou matar, seja lá o que for, usando aí como justificativa a religião, porque eu estou afrontando a lei. Bom, nesse sentido, do Estado laico, todas as confissões religiosas elas são legítimas e elas são aceitáveis, elas têm o seu espaço, e esse espaço, essa legitimidade deve ser respeitada por nós. E aí eu chego ao ponto da sua pergunta, é que na medida que ocorre por parte de determinados cristãos algum tipo de radicalismo que não aceita a presença do outro, daquele que é diferente, né, daquele que pensa que tem uma profissão diferente, ele prejudica, sim, a igreja, no sentido de que, primeiro, ele passa uma ideia errada do ensinamento de Cristo, do que é ser cristão. Né? Ele, através das suas atitudes e de seus atos radicais, ele passa uma mensagem que não condiz com o Evangelho, que não tem relação com o que Jesus Cristo ensinou. E as pessoas passam a ter uma noção de Cristo e de Deus totalmente equivocada. Né? Na verdade, as pessoas que se comportam assim estão, na verdade, passando a mensagem de um ídolo, né? Chamado Jesus Cristo, de um ídolo chamado Deus. Tá? Porque a palavra Jesus Cristo, né? Deus, esvaziada dos seus conteúdos, são ídolos. Né? Ou seja, se você fala de Cristo, mas se você não fala do Cristo da Bíblia, né, você está falando de um Cristo, outro qualquer, que é um ídolo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que fecha as portas, né, para a entrada do evangelho. Né? Porque até eu não quero compromisso com esse tipo de evangelho radical que não respeita o outro. Né? Quer dizer, as pessoas não querem fazer parte disso, né? As pessoas não querem, nem sequer querem ouvir uma mensagem que advém de um grupo que diz que Jesus amou o mundo, mas elas mesmas não são capazes de amar. Né? De pessoas que querem ser mais santas, né? A gente não pode amar. de pessoas que querem ser mais santas que Jesus. Né? É um paradoxo, né?
Na verdade, não é um paradoxo, porque o paradoxo ele é aceitável, né? É uma contradição, né? Então, quer dizer, concluído aqui essa questão, em primeiro lugar, temos uma mensagem que não condiz com a mensagem do Evangelho. E, segundo lugar, nós fechamos portas, nós fechamos corações. Nós não, né? Aqueles que se comportam dessa maneira, tão antibíblica e anticristã. Fecham espaços em que a mensagem do Evangelho pode chegar e pode, com certeza, fazer a diferença. Verdade. Pegando um gancho na fala do senhor, duas questões que eu queria pontuar agora nesse momento. A primeira é para você que está assistindo e que não é cristão, ou é uma pessoa que um dia já foi e hoje tá longe, né? Está desviada dos caminhos do Senhor. E por algum acaso está assistindo esse vídeo aqui, eu te peço perdão, não por algo que eu te fiz, mas pelo que a igreja já te fez em algum momento. Porque muitas das vezes isso aí, para mim, né, no meu ponto de vista, é uma falta de maturidade. É uma falta de conhecimento do verdadeiro Cristo, do Cristo das Escrituras, como o senhor falou, e não do Cristo fabricado, né? Daquele Cristo que a própria pessoa criou para ela, e o meu Cristo é assim. Tem até uma música do Rapa, que ele vai falar, um trecho dela que ele vai dizer que a questão do meu santo não é de barro, né? Assim como o nosso Cristo também não é de barro, porque Sim. Mas às vezes se a gente como o senhor bem disse, né, quando a gente tira os atributos de Cristo e só fala do Cristo, a gente cria um ídolo dentro da gente, que na verdade acho que o nome nem é Cristo, se chama pelo próprio nome da pessoa, que é segundo as suas convicções, é segundo as suas ideias, segundo o que a pessoa acha que é certo, que é errado. Então, para você que está assistindo aí, já passou por alguma coisa na igreja, alguma situação de decepção, cara, olha para Cristo, volta, entendeu? A igreja é cheia de pessoas, a gente vai errar em algum momento ou outro. Aqui a gente não tem ninguém perfeito. Nós somos todos pecadores, mas uma grande diferença é que nós reconhecemos que somos pecadores e dependemos do Cristo a cada dia para poder melhorar, para Ele nos fazer crescer e sermos pessoas melhores segundo as suas obras, segundo aquilo que Ele deixou escrito e segundo aquilo que Ele diz que nós temos que ser. E um segundo ponto é sobre a questão da porta fechada, né, da questão do Evangelho. Eu tenho, assim como experiência própria, pastor, amigos que são de outros segmentos e que eu consigo parar para trocar uma ideia tranquilo. A gente para, conversa, a gente brinca, a gente zoa um com o outro, a gente coloca um apelido um no outro, tudo ali dentro, né? No meu caso, dentro da área do limite do que eu tenho que seguir, até para dar um bom testemunho para a galera também e tudo mais. E alguns até falam para mim, pô, quando você abrir a tua igreja, eu vou até para congregar lá, vou virar cristão, porque você para conversar com a gente, tudo mais. E eu fico assim pensando, eu falei, é uma coisa tão simples, porque não me dói nada fazer isso, não estou fazendo nada demais em relação a isso. E eu começo a ver os exemplos que essas pessoas têm, né? Você é do candomblé, então você não chega perto de mim porque eu sou da igreja. Você não pode nem chegar perto porque aí usa aquela questão do versículo, né? Da luz não ter comunhão com as trevas e tudo mais. É claro, eu sempre deixo bem pontuado para eles. Tem coisas que vocês acreditam que eu não vou acreditar. Tem práticas que vocês têm que cara, vou falar que está errado segundo aquilo que eu estou fundamentado, entendeu? Aí até tem um que gosta mais da conversa um pouco mais alterada, né? Mas você é muito fundamentalista. Eu falei, todos nós somos, cara. A nossa vida ela é pautada em fundamentos, né? Você tem os seus fundamentos, eu tenho os meus, e assim a gente, na hora ali, todo mundo é um fundamentalista em certa medida. Aí já fica um pouco agitado, um pouco alterado. Eu fico, cara, vamos conversar, não vamos brigar, não. Jesus Cristo é paz e amor, que não sei o quê e tal.
mas é uma porta que eu procuro manter aberta. Não só essa, como outras também, até dentro da própria igreja, né? Eu, como trabalho com jovens, na hora de conversar com o jovem, de trocar uma ideia com o jovem, ele precisa olhar em mim um ser humano também, que pode errar na mesma coisa que ele errou. E, se errar, a gente olha para o alvo, mantém o olhar fixo no Cristo e bola para frente, né? Aquela ideia de, ó, vai agora e abandone a sua vida de pecado. Então, como o apóstolo São João vai dizer, filhinhos, não pequeis, né? Ele dá aquela, poxa, não peca não. Porém, né? Entretanto, se você pecar, tem um advogado junto ao Pai e tudo mais. Então, essa questão é onde eu vejo que o evangelho ele é algo muito simples, né? Vai ser até uma questão corriqueira de se falar, mas a igreja ela complica muita coisa. A igreja, quando eu digo alguns dogmas religiosos, né? Você que está assistindo, eu não estou falando mal da igreja, porque faço parte da igreja também, a gente ali tá todo mundo junto, mas algumas coisas, né? Questões secundárias, como a gente conversou anteriormente, antes de começar a gravar, eu fico imaginando assim, eu fico pensando, gente, a gente está vivendo várias questões complicadas para caramba no mundo. O mundo, eu vejo um mundo ali perdido e querendo uma resposta. E a melhor resposta que quem tem para dar nesse momento é a igreja, através da palavra de Deus. E muita gente brigando ainda sobre a questão, eu uso uma camisa social ou uso a camisa do Pantera Negra? Barba ou sem barba? Cabelo grande ou cabelo curto? Mulher de saia, mulher de calça jeans? Pode jogar futebol? Não pode. Pode ir para a praia? Não pode. Pode beber Coca-Cola? Não pode beber Coca-Cola? Cara, é uma coisa... Eu fico pensando assim, a gente tem coisa muito mais importante para resolver do que essas questões secundárias, né, que não vão agregar muita coisa. As pessoas estão sedentas por ouvir uma palavra de esperança, né? E nós, como cristãos, nós sabemos que a melhor palavra de esperança é a palavra do próprio Cristo, né? Essas questões acabam se tornando tudo distrações, o Rafael, sabe? Distrações. Acaba sendo um pouco aquilo que Lutero falava, né? Lutero criticava um certo aspecto da religiosidade do seu tempo, dizendo que as pessoas estavam brincando de religião, né? E é justamente isso, nós deixamos de lado a simplicidade do evangelho, tá? Para brincarmos de religião. E aí surgem os dogmas, né? Surgem os costumes da igreja, as discussões sem a maior relevância, sabe, para a igreja e para a sociedade. Tem um terceiro ponto que me ocorreu agora sobre a sua pergunta, que é o seguinte, né? Além de passar uma mensagem que nada tem a ver com Cristo, além de fechar as portas para que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo chegue, há ainda a demonstração de que esses grupos, né, perderam o foco, sabe? Porque quando o cara está perdendo tempo, né, atacando a religião do outro, destruindo o templo, chutando a macumba que o cara colocou lá na esquina, né, fazendo algum tipo, né, de vandalismo ou qualquer outro tipo de expressão de radicalidade que nada tem a ver com o evangelho, na esquina da casa dele, uma criança passando fome, na rua, né? E ele está distraído com a religião, com a religiosidade. Você tem um irmão na igreja precisando de ajuda, precisando de emprego, né? Quer dizer, tantas outras coisas mais que nós poderíamos listar aqui que são essenciais para a vida humana e que possuem no Evangelho uma importância, um significado muito grande, e a pessoa não consegue enxergar isso, não consegue ver isso, não consegue se envolver com essa obra, não consegue dar a contribuição que ele poderia dar para a sociedade, né? Pregando o Evangelho através do socorro, da ajuda, né? da criação de oportunidades. Aí ele está distraído lá, cuidando da vida do outro, da religião do outro, né?
não há coisa que o diabo mais gosta do que isso. Crentes distraídos, né? Crentes religiosos, sabe? Crentes que não têm a percepção do que seja a verdadeira espiritualidade. Eu vejo assim algumas pessoas, né? O senhor falou do termo religiosidade, e eu lembrei agora de um livro que eu li há um tempo atrás, o livro Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Um dos livros que eu terminei de ler, eu fiquei apaixonado no livro. O cara era fora do comum na época dele, né? E o interessante é como é que o sentido da palavra, né? A mesma palavra, ela mudou de sentido com o passar do tempo, né? Religiosidade, na época, quando o Baxter escreve O Pastor Aprovado, é algo positivo pra caramba, né? Ser religioso é muito positivo. Hoje em dia, o termo mudou, já é um sentido já de, poxa, você é um cara muito religioso, né? Já muda a tonalidade. E eu vejo bastante gente com esse discurso contra uma religiosidade. Já fui esse tipo de pessoa que usava muito esse discurso. Ah, você não pode ser um cara religioso, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Beleza. Mas, em contrapartida, a reação a essas pessoas religiosas, né? A essa religiosidade, né? Que eu entendo como religiosidade o termo que é usado hoje, aquela pessoa que consegue cumprir os dogmas da religião evangélica tudo direitinho, porém de uma teoria, na prática é uma coisa diferente, não confia em Deus, não no próximo, não ajuda o próximo e tudo mais. Mas eu vejo que algumas situações mostram que muita gente que fala contra essa questão acaba caindo no mesmo erro. Por exemplo, né, vou dar um exemplo para o senhor de coisas que eu já ouvi, já vivi em relação a isso, a esse exemplo que eu citei. Ah, fulano de tal é muito religioso, porque fulano de tal é de uma filosofia política e não dá para você ser, né, como eu já ouvi algumas pessoas falando, não dá para você ser de esquerda e ser cristão. Aí eu já ouvi o contrário, não dá para você ser de direita e ser cristão, porque a direita tem a questão do capitalismo e tudo mais, e papapá, papapá. Beleza, eu fiquei pensando assim, né, e vendo essas questões, porque, como a gente conversou lá no começo, eu tenho algumas convicções, né, baseadas mais em criação do que em estudo. Eu não sou um cara que entende de política, nunca li nada mais a fundo relacionado à política. Para dizer que eu não li nada relacionado à política, eu li um pouco do Capital, né, do Marx, pela orientação até do pastor Fábio, também professor lá do seminário. Eu até brinquei com ele na época, eu falei, eu vou ler porque eu sou curioso, não é porque eu concordo com as coisas que o cara diz, não. E li algumas coisas, entendi algumas, outras eu não entendi nada, né? Não vou também chegar aqui e falar que entendi tudo que o cara falou e discordo 100%. O que eu não entendi não tem como concordar e discordar, né? Fica ainda no ar, estudando melhor mais à frente, eu consigo ter uma noção melhor dessa questão. Mas eu vejo assim que quando a gente entra nessa situação, nesse assunto específico, acaba que até aquele que é contra tal religiosidade vira um cara religioso, no sentido da palavra. Porque eu vejo que o evangelho, né, e eu acho que eu posso ter até uma visão muito romântica e muito menina dessa questão, mas eu vejo que o evangelho ele é algo que ele não vai se encaixar nenhum nem no outro. Ele é uma questão completamente diferente, né? Não é, eu vou dizer assim, é uma linha de centro, né? Não voltada ao centrão na questão política, mas é ali Sim. o caminho correto, o caminho reto. Que Caminho da síntese, né? eu vejo assim que existem coisas negativas tanto de um lado quanto do outro. Entendeu? Então, e porque é tudo muita coisa do homem, uma resposta a um tempo específico, né? E Claro. nada. E eu acho que é isso que muita gente não se liga. Quando Sim. fulano escreve tal, por exemplo, Nietzsche, quando fala que Deus não está morto, não é porque simplesmente o cara odiava a Deus e tudo mais, e papapá. Tinha um contexto histórico ali que o cara estava inserido, uma questão de família, né? Uma questão pessoal envolvida na questão.
como ele estava vendo a igreja se comportando na época que ele estava lá. Então, não é somente bater numa afirmação e falar que o cara é o demônio na terra, sem saber o que o cara estava querendo expressar verdadeiramente. Né? E olhando para essa questão assim, o que o senhor, como é que o senhor vê, né, essa questão no meio evangélico hoje em dia? Certo. Você falou algo muito interessante a respeito da questão etimológica da palavra religião, né? A palavra, né, a linguagem, ela é produto da cultura, né? Ela é uma criação humana e ela, assim como a cultura, ela possui um caráter dinâmico, ou seja, a cultura muda, ela também possui um caráter, né, estático, né, um caráter caracterizado por preservar determinadas características. E como a linguagem é a expressão da cultura, a linguagem também passa por isso, ela passa por transformações e mudanças, né? Uhum. Dentro do seu aspecto etimológico. Não é à toa que no seminário a gente para estudar um pouquinho exegese, né? Para você entender determinadas traduções que estão na língua portuguesa, o que essas palavras eram, né? Seja no grego, no hebraico, no seu tempo, não é isso? E até essas palavras lá, quando Paulo pensou, né, inspirado por Deus, e colocou lá no papel, essa palavra, ela tem uma história, ela tem uma história etimológica de mudanças e transformações. Então, a palavra tem essa característica. Como você muito bem observou, né, no tempo de Richard Baxter, né, de John Wesley, no século XVIII, a palavra religião tinha esse significado de uma verdadeira espiritualidade, né, de um compromisso real com o evangelho, um compromisso real com a causa de Cristo. E no decorrer do tempo, conforme a cultura foi mudando, foi se transformando também, aqui no Brasil, uma certa massificação do cristianismo, né, protestante, evangélico, acabou conduzindo, né, essa palavra por um significado mais pejorativo, como você muito bem colocou, levando para a ideia da superficialidade, né? O religioso é aquela pessoa superficial, que cumpre com os mandamentos, com as práticas religiosas, mas lhe falta o amor, lhe falta a empatia, a alteridade, ou seja, aquelas virtudes, né, centrais na fé cristã. Então, o indivíduo... E aí a gente chama essas virtudes, a gente busca uma outra palavra, espiritualidade, para poder justamente diferenciar, né, esses tipos de pessoas que dentro do movimento surgem, certo? Ainda mais com o movimento se tornando, digamos assim, mais massivo, né? A igreja crescendo e tudo mais. E aí você fez uma colocação que também todos nós somos passíveis de exageros, né? É um risco na vida, né? Viver é arriscado, né? Então nós somos passíveis de exageros e aquele que fala que o outro é religioso e que se diz vivendo a espiritualidade, ele precisa cuidar, porque ele pode cair no erro que você muito bem indicou, dele também se tornar um religioso, Sim. né? Mas um religioso, né, que faz antagonismo a um outro religioso, né? Ou seja, acaba caindo no mesmo erro que ele condena. Bom, qual é o ponto importante aqui para nós exercermos a nossa espiritualidade? É não ficar avaliando a espiritualidade do outro, a religiosidade do outro. É a autoanálise, é nós olharmos para nós mesmos, né? Quando eu digo, quando eu faço uma crítica, né, de que um grupo está se comportando religiosamente, eu estou fazendo essa crítica em tese, né? Mas não estou fazendo a crítica contra uma pessoa, né? Eu estou fazendo uma crítica contra uma estética, né, que foi a que você colocou, de pessoas que se comportam de maneira vândala em nome de Jesus. Então, a crítica é contra a estética, a esse movimento, a esse espírito, sabe? Esse espírito espírito aqui no sentido, né, mais secular, né? Ou seja, essa energia, esse pensamento que move as pessoas a se comportarem
de uma maneira que a gente entende que não é adequada ao evangelho. Então, a crítica é contra isso. Contra a pessoa, na verdade, tem que ser contra a minha pessoa. Eu tenho que fazer uma autoanálise da minha vida. E é isso que vai me proteger, é isso que vai me ajudar a não ser um religioso e a tentar caminhar humildemente, né, no caminho da espiritualidade. Né? Por isso que a liturgia do culto, né, as nossas igrejas, tanto a Igreja do Nazareno, a Igreja Presbiteriana, fazem uso da liturgia, né, o pessoal começar a ver aí que existem muitas coisas em comum, não é isso? As pessoas gostam muito de focar na diferença, né? Verdade. A diferença, às vezes, é tão pouco, por que a gente não foca no que há em comum e que pode nos dar força, né, para expandir, para fazer a diferença, para tornar o nome de Cristo conhecido? Bom, na liturgia nós temos um momento da contrição, e o momento da contrição é um momento importante no culto, que é justamente a hora de você, após do ato litúrgico da adoração, em que você reconhece a grandeza de Deus, a sua soberania, o seu poder e todos os atributos aos quais ele é digno de receber a nossa adoração, no momento da contrição, no momento que a gente reconhece a nossa pequenez, o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nos falta pra caramba para viver o evangelho, a caminhada que a gente precisa fazer para nos tornarmos pessoas melhores, mais semelhantes a Cristo, melhores na família, na igreja, no trabalho. Então, o momento de contrição é o momento em que a gente faz essa autoanálise e pede perdão a Deus. E não somente pede perdão a Deus, mas pede ajuda a Ele para que, pela sua graça, a gente possa ter condições, sempre cada vez mais, de avançar na direção dessa espiritualidade que nós estamos falando aqui. Mas essa espiritualidade só é possível através de uma autoanálise. Eu analisar a minha vida, e não a vida do Rafael, não a vida do meu irmão, porque isso é fácil, gente. Né? Jesus diz, tira a trava do teu olho. Como que você quer tirar o cisco no olho do teu irmão, que é uma coisa sensível, que requer uma habilidade, né? Que requer todo um cuidado, uma presteza. Tu tem uma trava enorme diante de ti. Quer dizer, ele está dizendo, tu não está vendo nada e quer enxergar pelo outro, né? Então, quer dizer, a gente precisa exercer essa autoanálise. A questão relacionada às ideologias, aos grandes personagens da história, é que a gente cai num equívoco muito grande, Rafael. É o equívoco de estabelecer exemplos que atendam, né, a um ideal perfeito. Você entende? Então, uma você utopia, cria... né? Exatamente. Você cria, né, um determinado, né, modelo, né, e as pessoas, ou as ideias das pessoas, têm que se encaixar nesse modelo que, para você, é um modelo do ideal perfeito. Ora, o único, né, perfeito, sem pecado, que botou os pés nessa terra, se chama Jesus Cristo, né? Se chama Jesus Cristo. Então, Karl Marx acertou em muita coisa, mas eu não preciso concordar em tudo com Karl Marx, compreende? Né? Karl Marx é alguém que teve ideias boas, muito boas, outras nem tão boas, outras utópicas, certo? Então, quer dizer, você precisa olhar para ele dentro da complexidade que Karl Marx foi, né? Ele não foi bom para a família dele, né? As pessoas levantam isso. Olha, isso não mata a ideia de ninguém, né? Esse é um outro aspecto da vida do Karl Marx, né? Qual aspecto da vida do Karl Marx que a gente está fazendo uma reflexão, um olhar, né? Lançando, né? E outra, aí é que eu digo, né? Karl Marx não foi muito bom, né, para a família dele, né? E o quanto que nós temos sido bons para a nossa família, para a nossa igreja, né? Será que a gente está nessa condição? Bom, mas não é por aí. A ideia é você pegar a ideia e, através de uma reflexão crítica, não é isso? Analisar a ideia do cara, sem ter um compromisso de ter que concordar com tudo, né? E sem também ter o compromisso de cegamente discordar com tudo. Você muito bem falou do Nietzsche, né? O Nietzsche é um cara que viveu dentro de um contexto, que trouxe ideias boas e trouxe ideias ruins, ideias que a gente não concorda, não é isso?
As ideias ruins não anulam as ideias boas, as reflexões, né? Algumas, digamos assim, espetadas que ele dá em nós, são boas para nos fazer pensar, né? Nietzsche vai dizer assim, que Tá o único reagindo. cristão que viveu, né, foi morto na cruz. A gente tem que pensar isso, né? É uma espetada que ele está dando, né? É uma denúncia que ele está fazendo, que a gente deve, ao invés de tentar demonizá-lo, fazer uma reflexão crítica e dizer, pô, em que ponto esse cara acertou, né? Será que realmente o meu cristianismo precisa ser melhor, certo? E assim vai. Adam Smith, você não precisa concordar com tudo, não precisa discordar com tudo. Todos esses caras, como eu e você, seres humanos que foram, né? Pessoas que viveram na história dentro do seu contexto, acertaram e erraram, né? Os movimentos, a Revolução Francesa trouxe boas ideias, mas trouxe também problemas. Não deu certo, entrando aqui um pouco na área da história, que eu sei que você gosta, né? Então, quer dizer, a Revolução Estadunidense, né, a independência dos Estados Unidos, né, trouxe coisas boas, mas também não deu certo, né? Porque não garantiu a liberdade para todos, que tinha a ver com o ideal iluminista, assim como a Revolução Francesa também não deu certo em tudo. Em alguma parte, trouxe princípios, pensamentos, ideias que nos alcançam, né? Que são bons, né? A ideia do Estado laico também vem dali, por exemplo, né? A ideia de uma vida religiosa, né? De uma espiritualidade não dogmática também vem dali, né? Em outros aspectos, trouxe também coisas que a gente não concorda e que a gente não acha bom. Então, a gente precisa fugir desse ente ideal, porque o ente ideal é somente Jesus Cristo. Tudo mais vai ter o aspecto positivo e o aspecto negativo. E o que nos ajuda a lidar com isso? Senso crítico, leitura, né? Sobriedade, equilíbrio e capacidade de síntese, né? Esse é o que eu penso um pouco, né? A esquerda tem coisas muito boas, tem coisas que a gente não concorda, a direita tem coisas muito boas e vai ter coisas que a gente não concorda, né? E assim, a gente não precisa abrir mão, Rafael, dos nossos pontos de vista teológicos, nem dos nossos pontos de vista políticos, né? Eu acho que a gente não pode ver o outro como inimigo. Na política, a gente não tem inimigo. A gente tem pessoas em que a gente está procurando junto transformar, né, fazer a nossa coletividade uma coletividade melhor, para que todos possam viver melhor. É E o verdade. céu é só com Jesus, quando ele voltar, né? Céu na terra não tem. Céu é só com Jesus. Exatamente. Quando a gente estiver caminhando por aqui, coisas boas estarão aí, coisas ruins também, que a gente possa, com o Evangelho de Jesus, a partir do Evangelho, dar a nossa contribuição para que o mundo seja melhor. O que eu vejo, né, até comento com alguns amigos, né, até peguei a Bíblia aqui próximo, até para poder reafirmar algo que eu já venho falando já de bastante tempo. Né? Leia o Capital, né, você que está assistindo. Leia O Imbecil Coletivo, que é o livro do Olavo de Carvalho, 1, 2, entendeu? Mas eu já li, eu li todo, o outro eu li um pouco, mas o livro que a gente, igreja, né, agora a gente dá uma fechada, precisa estar baseado 100%, é essa belezinha aqui. Tem que ser a palavra de Deus. Entendeu? Você pode ler vários livros, você pode ler vários pensamentos. O senhor, pegando o gancho no que o senhor falou sobre a questão do senso crítico. O que eu vim aprendendo com o passar dos anos, e isso eu devo muito a muitos dos professores que eu tive no seminário, o senhor faz parte desse processo também e tudo mais. Outros professores que algumas ideias eu não concordava de jeito nenhum, mas a gente parava para trocar ideia, né? Foi o que o senhor falou, não passa a ser o inimigo. A gente não concorda em algumas coisas, mas, poxa, juntos num propósito único relacionado à questão do evangelho. Mas algo que eu percebo muito, né, e eu já fiz essa pergunta, e eu faço essa pergunta para algumas pessoas que eu conheço, o sentido é até um pouco para provocar.
né? Eu não concordo com o que fulano fez, porque fulano de tal é um cara ruim. Por exemplo, igual eu conversei com um amigo uma vez, ele falou, não, eu não concordo com nada do que Stalin fez. Eu falei, beleza. O que você sabe sobre a vida do cara? O que você já leu? Qual é a informação que você tem? Que ele era um comunista e comunista não presta. Só que essa é uma afirmação muito vaga, né? É um argumento muito fácil de ser desconstruído. Então, acho que Exatamente. quando você quer defender até alguma coisa, você precisa ter um argumento. E principalmente um argumento baseado naquilo que a outra pessoa pensa. Não é só Sim, falar que aquilo está errado. É mostrar, né? Tá claro. errado por conta disso aqui. Eu vejo a mesma coisa quando a gente vai apresentar o Cristo. Né? Estou aqui, Jesus. Por que eu vou querer Jesus? Porque ele é bom. É claro que a gente está falando de uma situação Sim, que é de uma esfera muito maior, né? Sem comparação, mas só para a galera que está assistindo ter uma ideia, a gente precisa apresentar, de certa forma, argumentos do porquê o Cristo é bom. O que ele fez, qual é a obra dele, o que ele veio fazer na Terra, o que ele vai fazer quando voltar. E porque precisa fazer sentido. Eu gosto muito como Paulo diz em 1 Coríntios, quando ele vai falar de algumas coisas que nós precisamos fazer no Espírito, oração, falar em línguas e outras coisas, mas também com entendimento. Também tem algo racional junto sim, dessa questão. Precisa atingir o entendimento, o intelecto, né? Porque a nossa fé ela não é uma fé burra. A gente tem uma fé, costumo dizer que é suprarracional, né? Ela está acima da racionalidade, sim, mas o racional ele está ali bem presente. Que a gente vai exato. pegar ele a Bíblia, a gente precisa entender, poxa, Jesus Cristo ele é bom por conta disso. E é coisa simples, porque ele cumpriu o propósito do Pai para satisfazer e para pagar um preço ao Pai e nos resgatar da condenação do pecado. Mas precisa ser apresentado. E a gente só consegue apresentar quando a gente entende, quando a gente lê, quando a gente tem um conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, já encerrando essa parte do assunto, para a galera que está aí assistindo a gente, cara, construa os seus argumentos baseado em coisas lógicas que você viu, que você gastou tempo para ler, que você dedicou tempo para poder aprender. E, pelo amor de Deus, cara, não pega um vídeo da internet e vê 15 minutos e acha que já é um cara que sabe tudo de sociologia, de história, de política e de diversas ciências por aí, porque de evangelho também, né, que isso não é assim. Sim, A gente precisa ir mais a fundo, ir mais além. Eu acho que a igreja precisa muito resgatar essa ideia de que o cristão ele precisa ser uma pessoa que tem um senso crítico. sim. Tem Eu uma carta, o Rafael, do John Wesley, para o John Dunbar, né? Em Uhum. que ele diz para esse pastor amigo dele, que estava passando uma crise, né? Um esfriamento, uma dificuldade muito grande, ele fala da importância de ler, né? Você precisa ler, precisa estudar, precisa alimentar a sua alma, o seu ser. Ele diz, olha, as suas pregações elas são medíocres, né? Porque você não alimenta a tua alma, você não alimenta, né? Há várias, é muito interessante, é uma carta longa, né? É uma carta bem curta, mas muito densa, sabe? Muito cheia de conteúdo, de instruções. Uma dessa, John Dunbar, você precisa ler, estudar, se aprofundar. Porque ler a Bíblia é importante, mas é preciso estudar a Bíblia também. Ele fala Entendeu? É que preciso estudar a esse Bíblia também. documento eu já tive acesso, né? Eu já li, né? Foi um seminário, não lembro qual foi o professor agora que passou para a gente poder estudar essa carta, né? E É, aonde o Wesley ele fala, você está muito repetitivo nas suas pregações. isso, ele faz essa E aí crítica. é uma coisa que o senhor falou que é bem importante, né? E, cara, você que está assistindo a gente aí, que é pregador, pregadora, professor, professora, sai um pouco
da mesmice e achar que o conhecimento que você tem até hoje é o suficiente. Busque mais. Né? Sim. Deus vai falando muito na sua própria palavra com o passar do tempo. Eu sei, conheço relatos de pessoas próximas, de gente que está no evangelho aí há 30 anos, e que meses atrás, lendo um versículo que já leu, sei lá, mais de 100 vezes, ele conseguiu entender o sentido de uma palavra que já muda todo Sim. o panorama, né? Que aí eu acho extremamente importante a questão do uso da exegese, né? De Claro. explicar aí o que está no texto e não da exegese, né? De acrescentar algo ao texto, que é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito nos Sim. púlpitos, na internet, em salas de aula acontecendo, que a gente precisa extrair da Bíblia um grande tesouro. Ela é um grande tesouro, mas a gente precisa cavar, a gente Perfeito. precisa buscar, a gente precisa ir a fundo, através de pesquisa, e é claro, né, um elemento também que não pode faltar para a gente, que é a questão da oração. Porque Certo. a teologia em si, eu nunca vi, pastor, a teologia como uma ciência normal como as outras. Eu sempre vi ela sempre vi ela não, sempre a vi com um passo à frente. Certo. Ela sempre vai estar um passo à frente das outras ciências, porque ela é algo que foi inspirada por um ser que é eterno, que vai muito além do nosso entendimento. Então, é algo que eu vejo Certo. que a igreja precisa se ligar. Galera que está assistindo, se liga nessa. Pega essa ideia para Pega essa você, ideia que ela é boa. estuda, Excelente. corre atrás, ore, Procura Deus conhecer fala as com a gente. palavras do grego, no hebraico, né, ô Rafael? Exatamente. Procura É complicado entender. eu falar que não é um negócio fácil, não. Né? Eu fiz um curso de grego um tempo atrás É e complicado. foi bem. No começo foi muito esquisito para escrever também, o negócio É escrita diferente. é bem A grafia, diferente. O né? hebraico, então, que você escreve da Pô, direita para a esquerda, meu Deus do céu, é bem estranho, né? Mas é bom. É bom que a gente consegue sim. ter uma noção do que a Bíblia realmente ela está falando, né? O sentido que os escritores colocaram ali, que Deus passou para eles e que traz uma verdade para a gente, que a Bíblia sempre foi e sempre será uma verdade atemporal. Ela não vai mudar nunca, só a verdade vai continuar sendo a mesma para todo sempre. Né? E para a gente, um último assunto aqui, mestre, para a gente poder bater, que o senhor lá atrás falou para a gente voltar, e eu até anotei aqui, o senhor falou que ia explicar uma frase que o senhor disse, que é ser cristão é afirmar a vida. Pode explicar para a gente? Claro, claro. Às vezes as pessoas passam a ideia de que o cristianismo ele é a negação da vida. Esse era um dos problemas do Nietzsche, né? O Nietzsche entendia, inclusive o Nietzsche atribui ao cristianismo uma forma de niilismo, né? O niilismo é uma ideia filosófica, né? Que parte do pressuposto do absurdo da vida e do falta de sentido na vida, né? Para Nietzsche, né, o niilismo ele vai ter dentro da filosofia vários, como é que eu posso dizer para você? Ela vai ter um determinado significado, especialmente aquele, né, que diz respeito a uma falta de sentido na vida, né? E daí uma negação da vida. O Nietzsche ele atribui o niilismo, né? E o niilismo, né, fora de Nietzsche, né, no campo filosófico, ele também é uma ideia de você estar desprovido de valores. Né? Os valores não existem. Né? Você não tem que ter valores nenhum. Né? Dentro do niilismo de Nietzsche, né, ele vai colocar o cristianismo, né, como uma prática nihilista. Apesar de que o cristianismo tenha valores. Né? O cristianismo possui valores. Ele diz que justamente esse é o problema do cristianismo, né? O problema de determinados valores e que esses valores eles negam a vida, né? Negam a existência.
não lhe dão a possibilidade de você experimentar o melhor que a vida tem para lhe dar, né, nesse mundo, né, por assim dizer. Então, Nietzsche entendia o cristianismo assim. Né? Do meu ponto de vista, Nietzsche não entendeu bem o cristianismo, ao atribuir o cristianismo como uma prática que nega a vida. Porque, na minha compreensão, o cristianismo ele afirma a vida. Né? O cristianismo ele tem renúncia? Claro que tem. Mas a renúncia ela não precisa ser compreendida necessariamente como uma negação da vida. Aquilo que no cristianismo tem a ver com a renúncia é para afirmar a vida. Porque só se pode viver bem a vida e o melhor da vida se você abre mão, se você renuncia a determinadas coisas que essas sim negam a vida. Então, eu vou agora para uma coisa prática, sair da teoria e para uma coisa prática. Então, quando o cristão é alguém que, evidentemente, renuncia, né, o prazer que uma determinada droga, a cocaína, dá, por exemplo, né? A cocaína ela dá prazer, né? Se ela não desse prazer, se ela não desse a onda, né, as pessoas não se tornavam viciadas nela. Mas quando o cristão ele renuncia a isso, quando ele nega isso, ele está negando aquilo que vai impedir que ele experimente o melhor da vida. Porque o melhor da vida só pode ser experimentado, né, se nós tivermos as nossas potencialidades, a nossa mente, o nosso ser dentro de uma certa margem de equilíbrio. Deu para entender, o Rafael? Quer dizer, uma pessoa que é drogada não está esperando o melhor da vida, não está experimentando o melhor da vida. Né? Uma pessoa que experimenta o crack, né? Eu não gosto de usar a expressão, né, cracudo, né? Porque isso é um estigma, né? O ser humano é muito mais do que isso, né? E até a palavra drogado, né? A pessoa que é drogada, o ser humano é mais do que isso, né? Mas as pessoas que sofrem esse tipo de dependência química, né? Por mais que alguém diga que isso tem a ver com hedonismo, né? Que é um abandono ao prazer, né? De uma maneira não pensada, né? de uma entrega não calculada, isso, na verdade, é uma negação da vida. Porque a pessoa ela se torna escrava de algo que não permite ela afirmar a vida, ela viver o melhor da vida, ela ter o melhor do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, né? O melhor da vida com os irmãos, ou se não é cristão, né? O melhor da vida com os colegas, porque ela está limitada por algo que lhe escravizou. Então, o apóstolo Paulo, quando diz assim, né? Tudo me é lícito, é afirmação, mas nem tudo me convém, que aparentemente é negação, né? No primeiro tempo, uma negação, né? E aí vem um paradoxo, tá? É uma negação que afirma a vida, né? Porque determinadas coisas eu abro mão para viver melhor a vida, né? Para viver a vida em maior amplitude, né? A fé cristã, o Rafael, ela não é contra o prazer, né? A fé cristã, muito pelo contrário, ela afirma o prazer. O que a fé cristã é contra a absolutização do prazer, que é um outro assunto. Porque a absolutização do prazer nega a vida. Porque se você não tem parâmetros, se não há sobriedade, se há algum tipo, uma margem de equilíbrio, né? Porque nem todo mundo é 100% equilibrado, né? Se não há uma margem de equilíbrio para a sua vida, você não tem como viver a vida, você não tem como afirmar a vida. Né? Então, as pessoas passam, primeiro, uma ideia muito negativa do cristianismo, como se fosse uma ideia de negação, e aquilo que a gente estava conversando, Rafael, com as coisas mais bobas, né, secundárias possível. Não pode usar calça jeans, não pode ir para a praia, não pode jogar bola. Quer dizer, coisa que o cristianismo não está nem aí para nada disso. O grande princípio é da ordem e da essência, do equilíbrio. Né? E, além disso, passa uma ideia de que a pessoa não pode assistir um bom filme, ouvir uma boa música, né? Experimentar coisas que a Bíblia não condena, mas a tradição evangélica condena.
Quer dizer, é nesse sentido que eu falo que o cristianismo ele afirma a vida. Agora, é bom deixar claro que alguém pode também... É claro que a nossa esperança, a nossa expectativa é a vida eterna, né? Nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos a vida eterna, e é na vida eterna que a Bíblia nos promete que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, né? Não haverá mais luto, né? Enquanto nós passarmos por essa vida, nós teremos esses momentos, né? De dificuldade, choro, de pranto. Mas o cristianismo é afirmação porque nós somos chamados a experimentar o melhor dessa terra, não é isso? A experimentarmos aquilo que Deus tem provido a nós, né, nessa existência. Isso só pode ser experimentado com toda a potencialidade do nosso ser, né? Se nós nos tornamos escravos de alguma coisa, de alguma droga, de alguma religião, nós aí sim estamos negando a vida, né? Se nós somos hedonistas, nós estamos aí sim negando a vida, porque não estamos experimentando o melhor de Deus, o melhor da vida com toda a nossa potencialidade. É nisso que eu digo, por isso que eu dou um desconto para o Nietzsche, que eu acho que o Nietzsche entendeu mal o cristianismo. Ou talvez a igreja tenha passado uma impressão equivocada para o Nietzsche do cristianismo, né? Bom, uma isso aí é possibilidade. uma outra coisa para um TCC, né? É um outro tema aí. Né? Qual é né, o que formou, né, a percepção do Nietzsche, né, com relação ao cristianismo. Mas eu entendo sim que o cristianismo ele é algo que promove a vida, né? E que, portanto, se promove a vida, é uma afirmação da vida. Entendi. Eu, de anos para cá, não sei com exatidão dizer quanto tempo para cá, eu comecei a ter a olhar para as críticas que as pessoas à minha volta fazem à igreja de uma forma diferente. Foi que o senhor até citou em um momento, sobre a questão da gente pegar essas situações e usar como combustível para melhorar. Sim. E não achar que a pessoa está criticando por criticar. E, às vezes, até de uma pessoa que está criticando por criticar, a gente consegue tirar alguma coisa boa. Sim, né? De uma percepção de quem está de fora, de uma percepção de quem está sendo atingido, de certa forma, por alguma questão. É claro, né? Também a gente não vai entrar em alguns absurdos, como eu já ouvi em algumas situações, de gente falando, não, mas vocês são da igreja, você fala muito de pecado, não tem que falar de pecado. Aí não tem como, são coisas que não tem como, não tem como a gente não fazer. Até porque falar sobre isso também é afirmar a vida, né? Sim. É direcionar a vida para o melhor dela. E, Rafael, bem rápido aqui, né? Desculpe te interromper, mas Paulo, é muito interessante. Paulo, na carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, ele nos dá ali uma lição de como nós usarmos de maneira positiva, né, as críticas que nos são feitas, inclusive aquelas críticas que são feitas não a partir de alguém que quer contribuir conosco, né, que quer nos ajudar, que quer nos alertar sobre algo, mas críticas são feitas a partir de pessoas que, às vezes, não estão com as melhores intenções. Tá? Paulo, ali, quando escreve a carta à igreja, aos Filipenses, na igreja de Filipos, né, ele está preso. Né? Essa carta é uma carta de agradecimento por mantimentos que ele recebeu, porque naquela época quem estava preso não recebia do Estado, né, mantimento para sobreviver, e os irmãos de Filipos haviam mandado para ele, né, um suprimento para ele, né, para ele lidar com aquela situação. Então, o apóstolo Paulo se encontrava em uma circunstância totalmente diversa. Tá? Além do mais, se nós imaginarmos, né, que a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é perder a sua liberdade, né? Ainda mais sendo inocente. Era a circunstância do apóstolo Paulo. E, para piorar as coisas, tinha gente pregando, Paulo diz isso, pregando o evangelho, pregando o nome de Jesus, né, falando do amor de Jesus, para perturbar a vida do apóstolo Paulo. Está lá, Filipenses capítulo 1. Né, para trazer tormento, né, possivelmente falando mentiras a respeito dele, mas tudo em nome de Jesus. Né,
tudo em nome do Evangelho, falando do amor de Jesus. É interessante como que pessoas podem, né, pegar coisas santas, né, coisas preciosas, né, e usá-las de maneira perversa, né? Mas o que o Paulo diz lá? Não me importa. O que me importa é que Cristo está sendo pregado. A motivação do coração deles é a pior o possível. Mas, pelo menos, num ponto, eles estão acertando. Eles estão falando de Jesus. Né? E isso é um exemplo que tem que ficar para nós, né? Que, dependente dessas questões, se estão falando mal da igreja, se estão fazendo isso, se estão falando aquilo, a gente não custa nada a gente parar para refletir, ver direitinho o que realmente está acontecendo. Também acho. Talvez tenha alguma verdade, eu acredito, talvez não, acredito que tenha, sim, muita verdade nessas afirmações, da gente aproveitar o momento. Eu vejo esse momento que a gente está atravessando no momento excelente da gente, não de se reinventar, mas da gente voltar para o caminho certo. Começar a seguir e caminhar da forma que tem que ser seguido. É que a gente vê uma situação em que mexeu com todo mundo, atingiu tanto o rico quanto o pobre, que o rico também está precisando. Tem gente que fala, não, o rico não precisa. Não, tem gente rica que está precisando, sim, de alguma coisa. Às vezes o cara só tem dinheiro, mas perdeu um monte de parente, perdeu uma esposa, perdeu um marido, perdeu um filho, não importa. Alguém muito próximo. Perdeu bastante dinheiro, e muitas pessoas, quando têm uma condição muito boa, que perdem muito dinheiro, elas tendem a cometer um suicídio, alguma coisa do tipo, porque a sua esperança, a sua confiança estava somente no dinheiro. Então, essas pessoas precisam de ajuda também. E eu acho que é um momento excelente que a igreja está ali, ó, uma porta aberta para a igreja chegar e, poxa, agora é a hora da gente mostrar quem nós somos. Agora é a hora da gente mostrar o porquê que Deus nos chamou, o que nós temos para fazer nesse mundo. Talvez uma oportunidade dessa, só daqui a muitos anos mais à frente, eu acredito que a gente tem que aproveitar. Esse projeto surgiu numa resposta a essa situação. Tem que aproveitar as oportunidades, é a oportunidade que tem. Você que está assistindo, cara, aproveita as oportunidades de falar de Cristo. Use a internet, converse com seus amigos, na sua igreja, tenha paciência. Se alguém falar alguma coisa contra, para pensar e analisar o que essa pessoa está falando. Talvez essa pessoa esteja certa. E eu acredito muito que, em algumas situações, possa ser o próprio Deus usando algumas pessoas para dar uma sacudida e alertar, vocês estão errados nisso aqui, vocês precisam voltar para mim. Mas, infelizmente, por conta de algumas situações, de alguns dogmas, de uma caixinha que a gente quer colocar o eterno, a gente só olha para o lado negativo e esquece de ver a questão do lado positivo. Né? Parece que a igreja ela aprendeu, com o passar dos anos, a ver muito o preto e o branco. Ela não aprendeu a ver uma outra cor. Então, isso é um ponto interessante que você está notando, que isso não é só a igreja, não. A sociedade está muito assim. Ela está binária. Né? Ou é preto, ou é branco, né? Ou é direito, ou é esquerda, né? Ou é calvino, ou é armínio, né? Ou é isso, ou é aquilo. E isso é perigoso, né? Isso é perigoso. E isso é uma demonstração de uma falta de senso crítico, né? Existe o meio termo, existe uma área cinzenta, né? Que não é nem preto nem branco, né? Existe a síntese. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa trabalhar mais dentro dessas categorias. E eu acho que não é difícil observarmos isso em Jesus Cristo. Sim. Nós nos voltarmos para Ele e permitirmos que Ele seja, de fato, nosso mestre e nos ensine a viver, né? Como Ele viveu, eu tenho certeza que nós teremos, assim, a capacidade de olhar as coisas de uma outra perspectiva, com mais alteridade, com mais empatia, com mais senso crítico, né? É claro que há determinadas coisas, né, que a gente não pode aceitar, né? Sim. Você não pode aceitar um radicalismo, né? Seja de direita, seja de esquerda,
você não pode aceitar a violência, né? Ideias como tortura, seja de direita, seja de esquerda. Rafael, na minha sala de aula, né? Seja no seminário, ou seja quando eu estou trabalhando com os meus alunos, né? No ensino médio, ou na faculdade, quando eu estou trabalhando com temas relacionados à história ou sociologia, os meus alunos sabem que a sala de aula onde eu estou é um espaço aberto para qualquer tipo de assunto, para qualquer ideia, para qualquer dúvida, para qualquer opinião, ainda que seja uma opinião, uma ideia antagônica à minha. É um espaço democrático, onde as pessoas podem colocar as suas ideias e que a gente pode discutir e aprender uns com os outros. A única coisa que eu não permito, né, que eu digo para eles, né, e estou compartilhando aqui para aqueles que te ouvem, que te acompanham aqui também, a única coisa que não pode haver é discurso de ódio, né? É o radicalismo. Aí não. Aí não dá para ter tolerância. Aí não dá para. Aí, porque o discurso de ódio, o radicalismo extremado, ele é justamente o elemento que destrói o espaço de democracia, o espaço onde todos podem se manifestar e pensar. Então, é a única coisa que eu não permito, que eu não posso estar junto, com relação ao discurso de ódio ou ideias radicais de destruição, de violência, e isso aí não tem ideologia, seja esquerda, seja direita, extrema esquerda ou extrema direita, né? Porque esquerda, direita, centro são espectros políticos legítimos e que precisam existir para que a gente tenha democracia, luteranos, arminianos, calvinistas, né, para ficarmos nessas três correntes teológicas. São correntes teológicas importantes que precisam existir para que a gente possa afinar a nossa teologia, né, para que a gente possa aprender, tá certo? E Deus, nada disso comporta Deus, né? Nem a teologia explica Deus. Deus é soberano, é infinito, e a gente precisa, em nome de Jesus, ter essa percepção, como você mesmo disse, para a gente poder aí estabelecer os melhores caminhos para a nossa vivência cristã. Amém. Mestre, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fico muito feliz. A hora já é um pouco avançada, né? Que a gente para trocar ideia. O negócio não deu nem para sentir. Tão descontraído que já a hora voa. Então a gente, né, tem um tempo mais ou menos, até para a galera que está assistindo. Sim, claro. É uma coisa muito pessoal, maçante, muito fechada. Então eu agradeço muito ao senhor pelo sim, quando eu te convidei. Fico muito feliz, é uma honra estar aqui conversando com o senhor, matando a saudade, né? Tanto tempo que a gente não para para mim conversar. Também. E queria pedir para o senhor, nesse momento, estar fazendo as suas considerações finais antes de encerrar o vídeo. Tá certo. O Rafael, muito obrigado pelo seu convite, tá bom? A honra foi minha, tá certo? É uma alegria poder participar desse seu projeto, tá ok? Mais uma vez, eu aqui publicamente coloco, né, o meu desejo, a minha oração, que Deus continue te abençoando, tá bom? Com esse teu trabalho, com esse seu projeto, com esse espaço que você abre para pensarmos, né, assuntos diversos, né, que envolvem a igreja, que envolvem a sociedade. Aqui renovo a declaração do meu carinho, da minha estima e do meu amor por você, tá bom? E te agradeço mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário, né? Tá? Trintou. E agradeço muito o seu convite, agradeço a todos aqueles que puderam acompanhar e assistir esse encontro. Espero do fundo do coração que alguma coisa aqui que eu tenha falado possa, de alguma maneira, contribuir, né? Queira Deus isso, tá bom? Muito obrigado, um beijão no teu coração, Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigado. Um abraço a todos que acompanham aqui. Amém, amém. Galera, você que ficou aqui até o final, muito obrigado também pela paciência, mais uma vez, de ficar aqui mais de uma hora nos assistindo, trocando uma ideia. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração, Amém. um assunto ou outro.
Como eu sempre digo, você é livre para discordar de tudo aquilo que foi dito aqui, porém eu só te peço que respeite, que assim a gente consegue viver numa situação, num ambiente melhor. Vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, usando a internet no método que a gente estava acostumado a fazer, mas não se esqueça, Jesus Cristo, ele é o centro da nossa vida. Tamo junto e vamos com tudo. Valeu, galera.